A arte é um produto de um contexto imaginativo, mas ela também o altera. Qual tem mais poder formativo, a arte ou o imaginário social? E por que algumas obras parecem ter mais impacto cultural do que outras? Muito boa pergunta. Eu estava pensando aqui esses dias, eu estava lendo alguns livros, porque eu faço parte de um grupo de pesquisa que trabalha sobre imaginário. E eu estava lendo alguns livros, até trouxe aqui para a gente pensar, do Mircea Eliade, né? Pronuncia-se assim mesmo, Mircea Eliade. Alguns falam ainda Eliade, mas o primeiro nome eu tenho certeza que é Mircea. Imagens e símbolos. Estão vendo aí, não é? Eu acho que dá para ver. Sim, sim. Ensaio sobre o simbolismo mágico religioso. Esse livro que é muito bom, como tudo que o Mircea escreve. Tem aqui um ensaio, são 5 ensaios no total. O último se chama Simbolismo e História, fala sobre o simbolismo cristão, do batismo, a relação entre cristianismo e história, bem interessante. Este livro eu acho interessante pensar, e este aqui, Os Arquétipos Literários, do Beletinsky, que era um dos ícones lá do formalismo russo e pós-formalismo russo, né? No qual ele vai pensar o seguinte, olha, a arte, de certo modo, ela retoma alguns arquétipos, não é, que estão presentes na cultura e, a depender, não é, do contexto ou da teoria que você adota, também no inconsciente ou nos próprios reflexos psicossomáticos do ser humano, né? Vai depender, como eu disse, da estrutura teórica que você adota. Você pega, por exemplo, o Gilbert Durand, né, que é um dos grandes nomes do estudo do imaginário, vai falar disso, né, que o próprio ser humano, né, com seus movimentos, como eu disse, reflexológicos, ele está deitado, né, ele está numa posição mais vulnerável, uma posição de descanso, mas aí, pela manhã, ele se ergue. Né, o ser humano, ele ingere alguma coisa, aquilo que ele ingere combinado com outros elementos no seu interior e depois é ejetado. Então, você tem esse elemento da ingestão, né, e expulsão. Então, ele vai dizer que esses elementos reflexológicos da existência humana acabam criando, né, alguns elementos que se expressam em imagens. Então, você tem, por exemplo, imagens diurnas e imagens noturnas. Você tem, por exemplo, o guerreiro, né, que sempre tem esse aspecto apolíneo, do sol, do luminoso, do brilhante, que tem a sua espada, e a espada corta, faz divisões. Você pega, por exemplo, na própria mitologia cananeia, na Bíblia tem bastante menção a isso, não é? Por exemplo, Gabarola, Raabe, Leviatã, né, a serpente voadora, né, o Senhor esmaga os monstros marinhos, não é? Tem essa retomada bíblica de elementos cananeus, elementos mitológicos cananeus que já existiam, né? Nos mitos cananeus existe um deus, um guerreiro que mata, separa com a espada um elemento caótico, que geralmente é representado por uma serpente marítima ou por um dragão, e a partir disso ele constrói o céu e a terra. Marduk é isso, por exemplo. Marduk, que é o deus babilônico, ele corta pela metade, faz um filete, né, de Tiamat, um dragão primordial, um dragão do caos, e com metade ele cria o céu e com a outra metade cria a terra. Então, na Bíblia, você vê essa retomada, essa apreensão, mesmo, vamos colocar, essa antropofagia, no sentido lá do Oswald de Andrade, desses elementos mitológicos cananeus, e utiliza isso de forma, vamos colocar assim, paródica ou reaproveitando, para dizer que o Senhor tem poder sobre as forças do caos, as forças do mal, as forças que são contrárias à criação. O que eu quero dizer com isso? Nós temos, sim, alguns elementos arquetípicos que aparecem em praticamente toda a literatura do mundo, tá, pessoal? Existem mitos, por exemplo, que são, não vou dizer que são mitos recorrentes, mas existem alguns elementos nos mitos que são recorrentes em todas as culturas. Por exemplo, você pega o próprio dilúvio, né? Isso é muito citado em grupos de apologética e tudo mais, mas o dilúvio, por exemplo, transparece em várias narrativas ao longo do mundo, né? A mais famosa depois de Noé é a epopeia de Gilgamesh. Mas você sempre tem esses elementos, como eu disse, que aparecem na cultura humana. Aí vai depender, como eu disse, não é, do aparato teórico que você vai adotar. Eu não vejo problema, tá, pessoal,
em um cristão adotar esses elementos, dizendo o seguinte: olha, Deus pode ter embutido na criação alguns desses elementos e pode ter embutido também na estrutura psíquica do homem alguns arquétipos para sua compreensão. E também não vejo problema nenhum em juntar os dois e dizer: olha, Deus colocou na estrutura do mundo, do cosmos, como diz o Ratzinger, né, o Joseph Ratzinger, Papa Bento XVI, essa liturgia cósmica, o universo acaba sendo um altar de Deus, um templo de Deus. Deus colocou ou embutiu no próprio cosmos elementos estruturais, arquetípicos, para a interpretação, para a apreensão por parte do homem. Deus colocou também no homem alguns desses arquétipos, e Deus colocou também no nosso próprio organismo, no nosso próprio aparato reflexiológico, alguns desses elementos. Dito isso, e indo direto mais à pergunta, não é? Só coloca a pergunta para mim de novo, por favor. Aí. Isso. Então, eu estava lendo um livrinho também, pode deixar ali, por favor. Eu até recomendo esse, eu estou com ele ali, se chama O Imaginário, no qual o autor ele vai fazer, o Jean-Jacques Wunenbrugger, depois eu posso citar também, no qual ele vai fazer todo um apanhado, não é, do imaginário, dos estudos do imaginário no século XX. Então, sim, a arte é um produto de um contexto imaginativo. A grande questão, Felipe, está em definir o que é imaginário. Porque, como eu disse, o que é o imaginário? Esses arquétipos que transparecem e que perpassam grande parte da literatura, da arte, não é? Mesmo em povos que nunca tiveram contato. Estão embutidos na criação ou são parte da estrutura espiritual, noética do homem? Eu creio que não há problema nenhum em ver que estão nos dois ou em um só. E sim, a arte também o altera, evidentemente, muito bom. Qual tem mais poder formativo, a arte ou o imaginário social? Essa é uma grande questão para a crítica cultural, não é? Porque, por exemplo, o nazismo. Existe um livro do Krakauer, né, que se chama De Caligari a Hitler. Tem até o documentário que fizeram deste livro. Esse livro foi publicado na mesma época que as obras do Walter Benjamin, não é? Quem é das artes, das humanidades, vai saber muito bem quem é. No qual ele mostra como o cinema da Berlim, da República de Weimar, já mostrava sinais de um autoritarismo, de uma violência das massas, de uma militância agressiva e tudo mais. Como eu disse, o próprio título fala de Caligari, que era, né, um filme, né, o Gabinete do Dr. Caligari, de 21, se não me engano, a Hitler. Como que o cinema já diagnosticava vários elementos que depois serão subsumidos, que serão absorvidos no nazismo, ou a gente pode pensar, será que esse cinema estava diagnosticando ou estava preparando o nazismo? E o próprio nazismo, né, que é um movimento que apela muito para a estética. Hitler, né, isso é até clichê já citar, era um artista fracassado. E utilizou vários elementos estéticos de mau gosto, né, na sua própria apreensão e própria expressão do nazismo. E aí eu pergunto, o nazismo, houve uma época em que ele pegava várias obras da arte moderna e apresentava aquilo como patologia mental. Dizia, olha, isso aqui revela patologia mental. Existiu uma curadoria nazista que pegou obras de pintores, principalmente judeus, modernos, né, que estavam experimentando novas formas nas pinturas, e essa curadoria pegou também desenhos de pessoas com deficiência mental e fez uma comparação, dizendo, olha só como são parecidos, para mostrar primeiramente que, não é, os judeus, né, eram pessoas degeneradas, né, segundo a concepção deles, evidentemente, e que a arte moderna era uma expressão de patologia mental. Então, olha que interessante a gente pensar isso aí a partir dessa sua pergunta. O nazismo, ele estava criando uma nova forma de compreender a arte moderna. E por meio de sua imposição violenta, sua imposição execrável, sua imposição, não é, medonha, grotesca, ele estava, não vou dizer essa palavra, mas vamos colocar aqui entre aspas, tá? Refazendo o imaginário social.
ou, se quiser, estava explorando alguns elementos, algumas fobias e ansiedades desse imaginário social e canalizando essas fobias e ansiedades para uma nova interpretação. Entendem? Então, a grande questão está aí, Felipe. Existem obras que absorvem o imaginário social e conseguem dar uma expressão legítima dele, né? Por exemplo, você pega, talvez, aí, Ulisses, do James Joyce, né? O grande romance do século XX, que é considerado também o romance mais difícil do século XX, e você pode dizer perfeitamente que aquele romance expressou perfeitamente ou legitimamente todas as dificuldades, fraquezas, esperanças, desilusões do homem moderno daquela época. Então, ele utiliza uma vasta panóplia, um vasto repertório de imagens, topos, figuras de linguagem, figuras de retórica, experimentos literários, citações, ideias filosóficas, teológicas, literárias, artísticas, para expressar a vida, um dia, na verdade, da vida de um homem comum europeu do século XX, né, da modernidade mais recente, certo? Então ele conseguiu exprimir isso, ele conseguiu captar aquilo que, né, os teóricos chamam de Zeitgeist. Existe, inclusive, um livro muito bom do Hermann Bloch que se chama justamente isso, o espírito e o espírito da época. Apreender o espírito da época, a atmosfera cultural, é o desejo de todo artista. Qual que seria o Zeitgeist? Qual que seria o espírito de nossa época? A pessoa vai fazer arte na tentativa de exprimir isso. Mas agora, existem algumas obras de arte que são tão eficazes em compreender e abarcar isso, que elas se tornam monumentos. Por exemplo, se você quer entender toda a discussão filosófica, política e moral do século XIX e XX, né, eu sugiro, ao invés de ler, né, todos os tratados aí, por exemplo, do Nietzsche, né, que também é um autor, né, excelente, eu particularmente gosto muito de Nietzsche, Schopenhauer e tudo mais, vai ler, por exemplo, a Montanha Mágica do Mann, ou Mann, não é? Porque é alemão, Mann, do Thomas Mann. Né? Na Montanha Mágica você vê o embate, não é? Sintetizando aqui, entre aquilo que a gente pode chamar, né, das ideias iluministas, né, e das ideias contra-iluministas. E esses dois veios, essas duas correntes, é o que formam o que nós chamamos de modernidade. Então, a Montanha Mágica, por exemplo, capta perfeitamente todas as transformações, lutas e ideias, movimentos dinâmicos do século XX. No termo, como eu disse anteriormente, né, em termos políticos, filosóficos e morais. Agora, por que outras obras parecem ter impactos mais do que outras? Essa é a grande questão, não é? Talvez em termos teológicos, eu não gosto de responder em termos teológicos, porque eu acho que isso é um vício, né? Responder tudo em termos teológicos é um vício. Né? Nem sempre a resposta teológica é a melhor. É necessária, mas não necessariamente a melhor. Às vezes, a gente pode pensar, como eu disse, que esta obra, por ter captado o Zeitgeist, o espírito da época, de maneira mais legítima, mais profunda, e tendo se tornado um monumento estético, tendo se tornado um paradigma de criação literária, ela acaba criando uma nova geração. Inclusive, é a teoria, por exemplo, de um crítico literário como Harold Bloom. Para o Harold Bloom, todos nós artistas, né, ele vai dizer, todos os poetas, todos os romancistas, mas principalmente os poetas, todos os poetas estão debatendo, estão combatendo seus predecessores. Ele tem uma visão meio gnóstica mesmo, confessadamente gnóstica do mundo e da literatura. Então, para o ser humano, para o poeta, colocar-se no panteão dos poetas, dos grandes poetas, ele tem que combater seus predecessores e vencê-los, né, e mostrar-se superior a eles. Então, como eu disse, isso acaba gerando a própria literatura. A literatura é um eterno diálogo com os predecessores, na verdade, uma tentativa também de superação desses predecessores, né, dos nossos antepassados estéticos e literários. Mas, como eu disse, a grande questão está aí. Talvez por isso, por terem sido transformadas em monumentos estéticos, literários, elas acabam influenciando
não é? Toda uma cultura, por quê? Porque a partir dela, várias pessoas, vários poetas, pensadores, artistas, tudo mais, vão tentar criar algo semelhante ou superior. Mas também tem uma questão, né, de que a gente não pode esquecer, que eu disse que não queria responder teologicamente, mas vou apenas pontuá-la, que é uma questão também teológica, né? Existem obras que são fortemente espirituais, né? Né? Não tem como você negar, por exemplo, que existe muita graça comum em Shakespeare, né? Praticamente todos os dramas humanos, já dizia também o Harold Bloom, todos os dramas humanos já estão contidos em Shakespeare. Todos os dramas psicológicos possíveis já estão lá em Shakespeare. Então, não tem como negar, como eu disse, né, a força espiritual da obra de Shakespeare. Ou, né, se quiserem, de um Don Quixote, né, do Cervantes. Então, são questões que nós não sabemos. Mas eu creio que existem aí alguns pontos que eu mencionei que nos dão, pelo menos, uma certa luz para a gente começar a pesquisar sobre isso.